E por falar em IFSC, o Instituto Federal está preparando o segundo Fórum de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que este ano terá como tema os objetos de aprendizagem. A novidade da edição será a mostra de games, espaço para a apresentação de jogos desenvolvidos por alunos, professores e empresas, e apontar como esse universo, tão próximo dos jovens, pode ser aliado do processo educacional. Para falar mais sobre o assunto, eu estou aqui recebendo o professor Fernando Pacheco. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo. Você é professor do IFSC, né? Sim. Então, de que maneira esses jogos eles podem ajudar no processo e influenciar na educação dos jovens? A gente pode ver isso de duas formas. Uma forma seria o jovem, a criança, usando o jogo, um jogo comercial mesmo, ou um jogo educativo. E outra forma que a gente tem um pouquinho de experiência lá no Instituto Federal é a utilização do jogo em que o aluno desenvolve o seu jogo. Então ele tem esse sentimento de pertencimento, ele faz um jogo, às vezes um jogo simples, mas que ele produziu e ele se sente orgulhoso, motivado. Então é uma forma também de se sentir bem. Claro, e de que maneira vai acontecer o fórum? Quem pode participar? Tem idade, tem limite? Não, o fórum é gratuito, as inscrições estão abertas. Ele ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de junho. E lá então ocorrerá uma série de palestras com especialistas da área, especialistas brasileiros, que vão falar sobre jogos, sobre o uso de jogos na educação, vão falar sobre objetos de aprendizagem, vão mostrar as experiências que existem em outras universidades, em outras instituições sobre isso. E teremos também a mostra de games, que será um espaço para a apresentação de jogos educacionais ou não, desenvolvidos por alunos e também por empresas aqui da região de Florianópolis. Você disse, existem vários jogos, né? Os jovens aprendem a fazer os jogos, né? Mas eles são identificados para cada faixa etária? Tem um limite para isso? Para eles aprenderem a fazer, por exemplo? Tem um limite, né? Existem ferramentas muito fáceis hoje de usar, que crianças mesmo com 8, 9 anos já conseguem utilizar. Mas é preciso ter pelo menos um letramento, né? Saber ler e escrever para poder utilizar isso. E aí depois existem ferramentas mais avançadas e cada uma tem uma faixa etária. Tá certo. Bem, o que deve ser observado antes de utilizar um jogo como recurso pedagógico? Assim, como é que eles devem analisar isso, Fernando? Bom, pensando no professor, né? O professor tem que planejar a utilização desse jogo dentro da aula. Não pode ser uma coisa isolada, não pode ser algo que simplesmente sirva como diversão. Então tem que estar inserido dentro de um contexto para ser utilizado. Para os pais, o importante, como a própria psicóloga já falou logo há pouco, né, anteriormente, é importante que os pais acompanhem o que os filhos estão fazendo, né, que os pais observem o que eles estão usando, o que estão jogando, o que estão fazendo e limitem também o tempo. Porque justamente ela falou isso, né? Não tem como proibir os jogos, né? Aí Daira Moretti falando no nosso quadro hoje, Pais e Filhos, não tem como proibir a tecnologia porque ela está no nosso meio, ela está na mão dos jovens e até justamente eles aprendem a fazer o próprio jogo, né? Mas tem um certo limite para fazer, para jogar e para aprender até, claro, aprender a ser educacional, né? Claro. E esse é justamente a ideia de ter inserido dentro de um fórum que discute ciência, tecnologia e sociedade o tema de jogos. A gente não pode fechar os olhos e dizer que isso não está ocorrendo, que as crianças não estão jogando, as crianças estão jogando. Mas como que a gente insere isso dentro da sociedade, né? Com a nossa visão de sociedade. É bom, não é? É adequado, não é? Quanto tempo é adequado ou não? E professor, a gente tem um número certo assim, de jovens que fazem parte dessa história, que gostam, que utilizam, que aprendem, que fazem em números aqui no estado? Nesse momento eu não sei te dar o número exato, mas existem bastante jovens, né? Existem algumas iniciativas do governo do estado também na área de desenvolvimento de jogos. Que maravilha. Então, você já falou, né? 4, 5 e 6, é isso? Isso, 4, 5 e 6 de junho, né? É só no mês que vem. Isso. A entrada é gratuita. Gratuita, inscrições no site. Qual site? forumcts.ifsc.edu.br. Maravilha, dado o recado. Obrigada, viu? Obrigado. E até mais.